Até aqui, o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem nos ajudado, nos protegido, nos guardado. A Ele, os nossos mais profundos agradecimentos. Que os senhores possam serem visitados nesse pequeno estudo. Eu falarei dos exemplos de uma igreja que, se esta estivesse ainda na terra, nós poderíamos frequentá-la, porque com certeza seríamos todos salvos, arrebatados para a glória. Que igreja é esta? Deixe preparado aí seu copo com água, para que no final possamos compartilhar as bênçãos. Vale a pena os senhores lerem aí, no livro de Atos, no capítulo 2, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Glórias e honra seja dado ao Cordeiro, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade. Nos dê sabedoria para compreendermos estas verdades. Livro de Atos 2, 42 a 47. Ali nós vemos os exemplos de um povo, de uma igreja, que se estes exemplos continuassem até hoje, o mundo inteiro seria convertido. As pessoas não teriam dificuldade para aceitar o Santo Evangelho. Atos 2, 42 a 47. E ali fala que os convertidos, os exemplos da igreja primitiva, os primeiros convertidos, tinham tudo em comum. E nos conta que eles perseveraram nos ensinamentos apostólicos. Aí prestem bastante atenção, os senhores, a importância que temos de perseverar nos ensinamentos apostólicos. Que aqueles que tinham um pouco mais repartia com aqueles que não tinham, cobriam o nu, socorriam os órfãos e as viúvas, e tinham o verdadeiro amor pelas almas. Vale a pena os senhores lerem aí. Se estes exemplos, como esses exemplos poderiam ser encontrados dentro das igrejas, se esta estivesse pregando o Evangelho eterno e perseverando na doutrina apostólica. Aí vejam, senhores, a importância de perseverarmos nos ensinamentos apostólicos. E eu faria uma pergunta
para os senhores que têm me assistido. Qual é a igreja que tem perseverado nos ensinamentos apostólicos? Assembleia Batista, Adventista, qual é a igreja? Aí vejam, senhores, eis o porquê estas grandezas do Santo Evangelho não são mais encontradas dentro das igrejas. Estes bons exemplos deveriam perpetuarem dentro das igrejas se estas perseverassem nos ensinamentos apostólicos. E hoje vemos dentro das igrejas somente falácias, discursos vazios, por mais que são bonitos de ouvir, agradável para os nossos ouvidos, mas são discursos que ficam somente no papel. Não existe prática, obediência ao verdadeiro cristianismo. E as almas que estão dentro destas igrejas, elas não percebem que estão guerreando, lutando sozinhas. As orações que são feitas dentro destas igrejas não estão chegando a lugar algum. Aí vejam, senhores, os crentes rotineiramente têm frequentado estas igrejas, mas não percebem que não há nenhuma mudança de vida na vida destes, porque estas orações, estas intercessões não estão chegando a lugar algum. As igrejas estão querendo saber o que os membros têm para oferecê-los. Os pastores querem saber o que os membros têm para oferecer para os ministérios destes. Eles não estão dispostos a se sacrificar, nem mesmo para a salvação deles, quanto mais para a salvação dos membros. Eles não estão dispostos a dar a vida pelas ovelhas, a se sacrificarem pelas ovelhas, mas querem que as ovelhas sacrificam por eles. Aí vejam, senhores, os valores invertidos. Ao invés dos pastores se sacrificarem pelo rebanho, é o rebanho que tem sacrificado por eles. E eu diria que aqueles que congregam dentro de uma igreja, como exemplo próprio, você pode carregar a igreja nas costas, morrer de trabalhar, dar o seu melhor para a igreja. Mas o dia que os senhores precisarem de um favor da mão amiga da igreja, os senhores são lançados numa lata de lixo, como se nada valesse,
como se nada prestasse, como exemplo próprio. As igrejas temos que servir sempre, precisar dela jamais. E vejam, senhores, o maior objetivo da igreja aqui na terra é servir. Seus líderes devem servir e não serem servidos. Aí vejam, senhores, os exemplos do cristianismo na igreja primitiva. As pessoas querem ser salvas, querem a glória, estão dentro das igrejas querendo, almejando a salvação, mas não querem se submeterem aos exemplos da igreja primitiva, aos exemplos do cristianismo verdadeiro. Milhões e milhões estão saindo das igrejas. E eu, com responsabilidade, eu falo aqui, irei falar sempre. Aqueles que estão saindo das igrejas para darem lugar ao pecado, isto significa que, mesmo dentro da igreja, eles estavam perdidos e não sabiam. Se porventura sairmos, devemos sair para a salvação. E estes milhões que estão abandonando as igrejas, é um cumprimento profético do mais alto nível. No livro do Apocalipse 18, no versículo 4, ali fala que devemos abandonar esta grande confusão. E vejam, senhores, aqueles que estão ficando dentro das igrejas estão piorando a sua situação. O seu coração está ficando como uma pedra. Estão ficando muito pior do que aqueles que estão saindo. Aí vejam, senhores, é um cumprimento profético. As pessoas não percebem que nós estamos vivendo no Apocalipse. Estamos vivendo em pleno juízo, onde a palavra fala que devemos abandonar os falsos ensinamentos, estas falsas doutrinas, para não incorrer nas pragas, para não nos contaminarmos. E aí vejam, senhores, as pessoas que permanecem estão enrijecendo, endurecendo o seu coração cada vez mais. Estes exemplos da igreja primitiva que foram encontrados nos primeiros crentes, a sua perseverança nos ensinamentos apostólicos, tinham tudo em comum: milagres, curavam os enfermos, expulsava os demônios, limpava os leprosos. Se a igreja continuasse a pregar o verdadeiro evangelho, estes benefícios, estas maravilhas, perpetuaria dentro
das igrejas. Então, eu irei reprisar sempre aqui no canal. Salvação não como grupos, não como igrejas. Salvação individual. Igreja somos nós. Arrebatamento individual. Nada como igreja. Se esta tivesse pregando o verdadeiro evangelho, milhões dentro das igrejas seriam arrebatados, seriam transformados para a glória. Mas isto não tem acontecido. O evangelho que tem sido pregado não é um evangelho que transforma vidas. Eis o porquê. As maravilhas da igreja primitiva não são encontradas mais dentro das igrejas na atualidade. E eu diria que muitos dos senhores que estão frequentando estes ministérios não sabem que estão sendo enganados. Estão procurando a salvação onde jamais esta será encontrada. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água. Quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora você, senhor, a senhora, que quer fazer uma aliança com o verdadeiro evangelho, quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer andar sobre a direção, a proteção do único que é digno. Creia, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Senhor, exaltado e glorificado seja o seu santo nome. Abraça este homem, esta mulher, com a sua proteção. Esta família, meu Pai, que tem crido nesses ensinamentos, que eles sejam visitados, abençoados, protegidos, guardados, que a fé destes possam estarem sendo fortificada cada vez mais e que possamos estar preparando para o grande dia que é da volta do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre e para sempre. Senhor, te abençoe e te guarde a você, dê luz e entendimento, a sua proteção, te guarde no seu viver diário, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.